agradecer a cada um de vocês, tá? Pela paciência e pela companhia, tá? Vamos dar continuidade agora ao que nós estávamos vendo na primeira aula online, tá? E nessa aula ao vivo, essa aula gravada, eu vou aproveitar para estar revisando um pouco das propriedades, tá? Aquelas propriedades que a gente já vinha observando de radiciação, tá? Então, vamos ver aqui a primeira, a segunda, a terceira, relembrar a primeira, a segunda, a terceira e aproveitar e dar a continuidade aplicando para vocês a quarta e a quinta propriedade da radiciação, ok, galera? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula sobre propriedades de radiciação, tá? Ok. Então, o que nós vamos ver agora é propriedades da radiciação, na qual nós vamos iniciar pela primeira propriedade, tá? Primeira propriedade, tá? Então, a primeira propriedade. Antes de você iniciar o estudo de raízes, né, ou de radiciação, é importante você saber, pessoal, identificar as partes, tá, de uma raiz, que é radical, índice, radicando e expoente, tá? Então nós temos o que? Radical, índice, radicando e expoente, tá? E a raiz. Então esses cinco fatores a gente tem que saber perfeitamente identificar, certo? De uma raiz. Então, a primeira propriedade, pessoal, ela fala exatamente do seguinte: radical com índice e expoente do radicando iguais. Então, a primeira propriedade fala sobre isso aí. Fala sobre um radical que tem o índice e o expoente do radicando iguais. Tá? Então, primeiro que você tem que saber as partes de uma raiz. Então, eu tenho esse símbolo. Pessoal, esse símbolo, ele tem um nome. É ele que representa o estudo de raízes. Tá? É ele que representa o estudo de raízes. Agora, esse símbolo aqui, pessoal, ele tem um nome. E o nome dele é radical. Tá? O nome dele é radical. O nome dele é radical. Ok? Dentro desse radical, aqui no caso aqui, nessa parte do radical, tá? Eu tenho um certo termo N. Esse termo N, pessoal, é exatamente o índice da minha raiz, tá? É aquilo na qual eu vou indicar se ele é ao quadrado, se ele é ao cubo, se ele é a terceira, se ele é a quarta, tá? Então é exatamente isso aí que vai ser indicado, que é pelo índice. Então, esse termo aqui, ele é conhecido como índice da minha raiz, tá? Índice da minha raiz. Dentro dessa raiz fica o que nós chamamos de radicando. O que é isso? É o termo que eu vou estar trabalhando, tá? Então isso aqui ele recebe o nome, pessoal, de radicando, tá? Radicando, tá? É chamado de radicando, ok? Aqui, nesse caso aqui, eu tenho um expoente, né? Eu tenho o expoente do meu radicando, chamado de expoente, tá? Ele é chamado de expoente. E o resultado de tudo isso daqui, é chamado de raiz.
isso aí é raiz. Então, quando eu estou estudando essa parte, propriedades da radiciação, a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar as partes, tá? Identificar as partes da minha raiz. Então, por que eu tenho que saber essas partes aqui? Porque tudo isso aqui vai vir exposto num problema de radiciação. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou agora trabalhar alguns exemplos que envolvam a primeira propriedade. Exemplos, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, já que vocês já conhecem as partes, né, de uma raiz, então eu vou apagar isso aqui para que a gente possa trabalhar, de fato, problemas, aplicações voltadas para a primeira propriedade. Ok? Então vamos lá. Então, a primeira propriedade fala de um radical que tem n, o índice n igual ao expoente n de um radicando, que na qual isso aqui vai dar igual a A. Né? Ou seja, quando meu índice se tornar igual, quando o meu expoente, o meu radicante se tornar igual à raiz, isso aqui vai eliminar, isso aqui vai eliminar com n, né? O índice elimina com n, e o que sobra é exatamente o resultado do radicando, que é chamado de raiz. Tá? Dessa forma, pessoal, o que acontece? O meu n, ele vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Esse n pertence ao conjunto dos naturais. Ou seja, ele não vai ser negativo, tá? Ele vai ser positivo. Com a situação, né, n pertence aos naturais e o n também vai ser maior do que 1. Você nunca vai encontrar dentro desse índice aqui, ó, dentro desse índice aqui, um fatorzinho 1 ou 0. Não, é a partir de 1. Tá? Por isso nós chamamos a primeira raiz que nós costumamos trabalhar com os nossos alunos desde o 6º ano, desde o 5º ano, é raiz quadrada, né? Que é raiz quadrada, veio do quadrado perfeito. Tá? Então, significa pegar um termo elevado ao quadrado, e esse termo elevado ao quadrado, que é uma potenciação vista lá no início do 6º ano, se transforma, se acarreta uma radiciação. Então a gente vai ver que aquele expoentezinho 2, ele é transformado, ele é transportado para uma raiz, por isso chamamos de raiz quadrada, porque ela inicia a partir de um índice 2. Então ela já inicia a partir de um índice 2. Então esse n aqui ele inicia a partir de 2. Aí 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Tá? Então nessa aplicação, digamos que eu tenha aqui, vamos lá, raiz, vamos começar do básico mesmo. Então tem uma raiz aqui de 9. Eu tenho uma raiz quadrada de 9. Tá? Olha, eu tenho a raiz quadrada de 9, eu já sei como é a raiz quadrada de 9. Eu já sei que a raiz quadrada de 9 ela é 3. Perfeito, parabéns, é isso mesmo. Só que eu quero mostrar a aplicação. Então, na realidade, o que acontece? Você pode eliminar esse índice, de acordo com o expoente do radicando, desde que você encontre um expoente conhecida com o índice da raiz. Então, pegando um pouco do contexto da potencialização, potência de base iguais, repete a base, soma os expoentes, né? Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 3 vezes 3. Sim. Que, por sua vez, isso aqui é igual a 3 ao quadrado. Observe que, nesse caso aqui, o expoente ele se tornou igual ao índice. Ele se tornou igual ao índice. Como ele se torna igual ao índice, aí é nessa situação que você elimina. E o que sobrou é exatamente quem? O que sobrou é o 3, que é a minha raiz, que é o resultado, tá, da minha radiciação.
tá? Da minha radiciação. Existe uma parte em que você pode fazer esse conceito todo aqui em decomposição em fatores primos, tá? Em decomposição em fatores primos. Por exemplo, vamos aqui, ó, decomposição em fatores primos. Então, digamos que você tem o seguinte, eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica, vamos ver aqui, a raiz cúbica de 81. Raiz cúbica de 81, tá? Raiz cúbica de 81. Quando você acabou de dizer que eu posso fazer isso aí em decomposição em fatores primos. Correto, posso fazer isso aí em decomposição em fatores primos, tá? Agora, como é que eu posso fazer isso daí? Observe. Primeiro, o que eu tenho que obter? Eu tenho que obter um expoente igual a 3. Eu tenho que escolher um expoente igual a 3. Daí eu tenho que ter muito cuidado quando vou fazer essa decomposição em fatores primos, tá? Tem que ter muito cuidado em relação a isso daqui. Ok? Então vamos lá. Eu pego essa decomposição em fatores sendo 81, fatores primos, só tem aqui, ó. 81. Aí eu vou dividir. Lembra lá do MMC, do 6º ano? É aquele mesmo processo. Então eu faço a decomposição em fatores primos. O primeiro fator primo que nós conhecemos é o número 2. Né? Porém, um número, para ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. É assim? E nesse caso aqui ele termina em 1. Então o primeiro fator, ele não é divisível por 2. Ele não vai resultar em um número natural. Ele pode até ser divisível por 2. Ele é divisível por 2, porém não vai resultar em um número natural. Tá? Não vai resultar em um número natural. Vai resultar em um número racional. Ok? Então vamos lá. Então o próximo número primo é 3. Então ele é divisível por 3. E como é que eu sei que esse número ele é divisível por 3? Quando você soma os algarismos, e a soma desses algarismos aqui, ele der um número que é divisível por 3. Tá? Então o que você faz? Você pega o 81, aí você divide por 3. Quando você divide por 3, você vai encontrar quem? 27. Aí você pega 27 e divide de novo por 3. Quando você divide 27 por 3, você pega e divide 27 por 3, tá? Então você vai ter, nesse caso aqui, 9, tá? Você vai ter aqui 9. Você vai ter aqui 9. Tá? Aí você pega aqui, divide por 3 mais uma vez, divide 9 por 3, aí você vai encontrar 3, você pega 3 e divide por 3, você vai encontrar 1. Aí só uma correção aqui, tá? Só uma correção, que é 4, tá? Uma correção, que é 4. Vou colocar 2. Né? E aí observe, quando eu fiz essa decomposição em fatores primos, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei o 3, multiplicando por ele mesmo, 4 vezes. Porque na realidade, 81 é igual a exatamente quem? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3, 4 vezes. Né? Aí eu simplesmente pego o valor aqui do 81 e jogo aqui dentro da minha raiz. Quando eu faço isso, o que foi que eu encontrei? 81, raiz quarta de 81, é igual também a 3 elevado à quarta. Tá? 3 elevado à quarta. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que isso aqui se elimina. Por que que ele elimina? Ele elimina porque ficou igual. Tá? Igual. Então, estou falando da primeira propriedade. Tá? A primeira propriedade me diz que eu estou trabalhando o índice de um radical igual ao expoente de um radicando. O índice de um radical igual ao expoente de um radicando. Isso é a primeira propriedade. Tá? Isso é a primeira propriedade. Uma outra coisa, pessoal, um outro mecanismo que eu quero passar para vocês aqui, só para lembrar também, como é que você extrai a raiz quadrada de um termo
maior, por exemplo, do que 100. Né? Maior, por exemplo, maior do que 100. Ok? Deixa eu apagar isso aqui agora, a gente lembrar mais ainda um pouquinho para passar para a segunda propriedade. Tá? Por exemplo, digamos que você deseja calcular, por exemplo, a raiz de 144. Raiz de 144. Raiz de 144. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando raízes de números naturais. Né? Esse caso aqui da primeira propriedade. Agora, então, é o seguinte. Eu tenho aqui um índice 2. Então, um índice 2. Aí eu quero encontrar, eu já sei também encontrar 144. Tudo bem, perfeito. Ok. Mas digamos que você quer encontrar de qualquer outro número. Tá? Qualquer outro número, dependendo de 144. Então você pega, por exemplo, isso aqui. Ó. Eu pego uma técnica, tá? É uma das técnicas que eu uso para encontrar a raiz quadrada. Ok? Aí você pega isso aqui, ó. Pega o último termo, não importa se dentro da raiz é um radicando de 3 algarismos, 4 algarismos, 5 algarismos, não importa. Se a raiz é quadrada, essa técnica você pode estar aplicando. Então você pega aqui, ó, raiz de quem? Pega a raiz de 4. Vou mostrar as duas situações. Raiz de 4. Se esse número, a raiz dele existe, aí você extrai a raiz desse cara. Tá? Se a raiz existe, você extrai a raiz dele. Ora, quanto é a raiz de 4? Olha, a raiz de 4 nós sabemos. É 2. A raiz de 4 é 2. Aí nesse caso, o que você faz? O que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar o número anterior ao número que você tirou a raiz e vai eliminar o anterior daquele número que você tirou a raiz. Tá? O anterior que elimina. Aí você pega aqui o número que sobrou, você vai pegar o termo que multiplicado por ele mesmo está mais perto dele. Então você pega, olha, 1 vezes 1 é 1. Então o que sobrou é 1, então você baixa. Então o que a gente percebe? A gente percebe que a raiz de 144, a raiz de 144 é igual a 12. 12 vezes 12, 144. Tá? Isso é uma das técnicas que a gente sempre faz para trabalhar a partir de raiz quadrada. Vamos pegar um outro termo, também conhecido. Tá? Depois eu pego um termo até um pouquinho ali complicado. Então você pega aqui, por exemplo, eu tenho uma raiz de 256, por exemplo. Raiz de 256. Aqui é mais interessante. Aqui é interessante. Aí você pega aqui, você pega o último termo, tá? Você pega esse último termo aqui e tira a raiz dele. Só que a raiz de 6 não é um número natural. Não é um número natural. Então o que você faz nesse caso aqui? Quando o número existe a raiz, você extrai essa raiz. A raiz de 4 é 2. Você extrai a raiz. Quando o número não existe a raiz, não tem problema. Você só baixa esse número. Você só baixa esse número. Quem é raiz de 6 não tem, então pronto. Baixa então o número. Tá? Aí você elimina quem? Elimina o anterior a esse número. Quem é o anterior a esse número? 5. Tá? Aí você elimina o anterior. O que sobrou, que é o 2, você vai pegar o seguinte, qual é o termo que multiplicado por ele mesmo vai estar perto do 2? É o 1. 1 vezes 1 é 1. Porque se eu pegar 2 vezes 2 dá 4. Passou do número que sobrou. E não pode passar. Então eu tenho que pegar um número que multiplicado por ele mesmo está perto do 2, mas que não pode passar do 2. Tá?
Então, na realidade, o que sobrou aqui é exatamente o número que multiplicado por ele mesmo está perto do 2, exatamente o número 1. Eu pego esse 1, então, e jogo para cá. Ó. Jogo para cá. Eu vou jogar sempre na frente ou atrás? Vai jogar sempre na frente, você tirou a raiz. Sempre à frente, nunca depois, sempre antes. Então, quem é a raiz de 256? A raiz de 256 é exatamente 16. Tá? Essa é uma das maneiras que você pode estar fazendo para extrair a raiz sem precisar usar uma calculadora. Tá? Sem precisar usar uma calculadora. Aí eu tenho uma observação, porque vai acontecer um fato que vocês vão se deparar lá na frente. Vai acontecer uma situação delicada que vocês vão se deparar lá na frente. Vou deixar essa raiz aí tranquila aqui para essa dela, tá? Um outro exemplo, digamos que você tenha, vamos lá, digamos que você tenha a raiz, por exemplo, de 196. Presta atenção. Raiz de 196. Olha só. Mais uma vez eu vou tirar a raiz, mais uma vez eu tiro a raiz do último número. Quem é a raiz de 6? Se a raiz de 6 ela não existe, então tu só baixa o radicando. Baixa o radicando. Não existe, então se não existe, tu só baixa o radicando. Aí você vai eliminar o termo anterior ao que você tirou a raiz. O termo anterior ao que você tirou a raiz. Pronto, eliminei, que é o 9. O número que sobrou é o 1. Se o número que sobrou já é o 1, tem um problema. Já baixa. Se o que sobrou é o 1, já baixa. Então o que sobrou é o 1. Então eu vou baixar. Tá? Então nesse caso aqui, eu vou baixar o meu termo. Então esse termo aqui vem para cá. Ó. Pá, né? Vem para cá. Então fica 16. Opa! Ué, tem uma coisa errada aí. Né? Que coisa errada é essa? Como é que a raiz de 196 é 16? Se a raiz de 256 também é 16. E agora? O que eu faço? Porque eu sei que não é, porque 16 vezes 16 dá 256. E não dá 196. Né? Aí é onde está. O que você vai fazer? Esse primeiro termo que você encontrou, o primeiro termo que você adicionou, que é o 1, você vai baixar assim. Baixou. O 1 você baixa. Porque ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Então você baixa o 1. O que você faz com o 6, que é o que sobrou? Você vai fazer o seguinte. Então, o que você vai fazer com o 6 é o seguinte. Nós já sabemos que 16 não é. Né? Então, o que você vai fazer com o 6? Você vai pegar numa escala, de 1 a 10, na soma de termos, aí você pega o seguinte, ó, 6, você já tem 6 unidades, para 10 unidades, falta quanto? Então, você vai fazer essa relação de 1 até, numa escala de 1 a 10, vai fazer essa relação. Então, numa escala de 1 a 10 unidades, já temos 6 unidades. Falta quantas unidades? Já temos 6. Para 10 unidades, falta quanto? Falta 4 unidades. Então, o que acontece? O que acontece é que o seguinte, que se a raiz de 16, se a raiz de 196 não é 16, então esse caso aqui vai ser 14. Por quê? Porque eu tenho um valor máximo e um valor mínimo, tá? Tem um valor máximo e um valor mínimo. Ok? Então vamos lá para a segunda propriedade. Ok? Essa segunda propriedade, ela fala do quociente de um radical. O que diz a segunda propriedade? Diz que o quociente, né, produto de radicais é igual ao radical
de um produto. Então eu posso estar representando esse produto por meio de quem? Por meio de um único radical. Mas isso só vai ser possível acontecer se os índices das minhas raízes, né, se os índices dos meus radicais forem iguais. Tá? Então, isso aqui é no caso do produto. Então, no produto, como é que fica? Vou pegar aqui um exemplo. Né? Se eu tenho, digamos aqui, o seguinte exemplo: raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9. Observe o seguinte: quando você faz esse tipo de produto, de acordo com a relação, com a segunda propriedade, se o índice são iguais, né? Se os índices são iguais, o que é que você vai fazer? Você vai repetir o seu radical, repete o índice do mesmo, tá? Repete o índice do mesmo, e aí fica assim: 3 vezes 9, que vai dar quanto? 27. Dá 27. Então fica assim, ó. Raiz cúbica de 27 também é 3 ao cubo. Como o índice aqui ele ficou igual, você vai eliminar. Tá? Então, quando você elimina aqui, ó, o que foi que aconteceu? O resultado deu 3. Então, a raiz aqui é 3. Tá? Isso é válido, pessoal. Isso é válido para o produto. Tá? Isso é válido para o produto. Então, o que acontece? Então, toda vez que você tiver o produto de radicais, isso aqui é igual ao radical de um produto. Tá? Então está aqui um exemplo da segunda propriedade. Vou colocar mais um exemplo. O exemplo é o seguinte: digamos que você tem a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 27. Então, mais uma vez, o que acontece? Se os índices são iguais, você repete o seu radical. Repete esses índices, que eles são iguais, ó, e multiplica 3 vezes 7, que vai dar 81. Baseando em decomposição em fatores primos, nós já vimos que eu posso escrever o 81 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar igual a quanto? É igual a 2 elevado a quarta. Quando eu faço isso, vou cancelar. Ah, pessoal, desculpa aqui, tá? Não. 3, desculpa. Isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Que vai ficar 3 elevado a quarta. Quando eu faço isso, eu posso cancelar de novo esse cara aqui com esse cara aqui. E o que foi que sobrou? Sobrou a raiz de 3. Tá? Então tá aí, pessoal, a abordagem, né, da segunda propriedade. Tá bom? A segunda propriedade.
Vamos então agora ao estudo da terceira propriedade da radiciação. Terceira propriedade da radiciação. Ok? Então vocês podem estar tirando um print, vocês podem estar pausando o vídeo várias vezes, tá? Caso você queira copiar no seu caderno alguma coisa aí de cada problema nisso daí. Ok? Então vamos lá para a terceira propriedade, tá bom? Terceira propriedade. A terceira propriedade é o inverso da segunda. A segunda é o produto, né? A segunda é o produto. Então, a terceira propriedade é voltada para o quociente. O que é isso? É a divisão. É a divisão. Então, fica assim. Se eu tenho uma divisão de um radical N de A dividido por um radical N de B, isso aqui eu posso escrever como sendo raiz N de A sobre B. Tá? A sobre B. Ou seja, então, o quociente de radical é igual a um radical de um quociente, certo? Então, eu posso estar fazendo isso aqui também, essa divisão, desde que, se ocorrer, dos meus índices forem idênticos. Eu posso estar fazendo isso aqui, tá? Vamos a uma aplicação, um exemplo. Olha só. Se eu fizer o seguinte, se eu fizer aqui raiz cúbica, vamos colocar o seguinte, vamos colocar a raiz cúbica. Aí nessa raiz cúbica eu tenho aqui, por exemplo, de 27, raiz cúbica de 27 dividido por a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Observe o seguinte, que se os índices eles são iguais, né, ó, se os índices são iguais, o que você pode estar fazendo nessa situação aqui? Você vai repetir uma única raiz, né, radical, se os índices são iguais, você repete o índice. Se os índices são iguais, você repete o índice. O que vai acontecer agora aqui? Ora, algumas coisas você já conhece, então eu vou colocando direto, tá? Quem é raiz cúbica de 27? Quem é 27 também, né? 27, né, na realidade, 3 a terceira, né? 3 a terceira, que é 3 vezes 3 vezes 3, tá? E quem é 8 ao cubo? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2 a terceira. Tá? Então eu peguei os dois aqui e transformei em uma potenciação. Quando eu transformo os dois em uma potenciação, o que acontece? Vai ficar a raiz cúbica de quem? Eu posso colocar os dois em um único parênteses. Ó, vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2 elevado à terceira. Tá? Elevado à terceira. Olha só. E aí eu posso eliminar isso aqui com esse aqui. Tá? Olha o que foi que sobrou. Olha, sobrou simplesmente 3 meios. Sobrou então 3 meios, tá? Então tá aí a raiz, tá? A raiz de um quociente. Tá? Essa é a terceira propriedade. Então essa terceira propriedade, ela vai existir quando essa terceira propriedade você pode estar fazendo ela da seguinte maneira, desde que os meus índices eles sejam iguais, ok? Tudo bem?
Então vamos agora para a quarta propriedade. Tudo bem? Então bora aqui. Quarta propriedade. Antes de ir para a quarta propriedade, deixa eu colocar só mais um exemplo do quociente. Só mais um exemplo do quociente. Se você tiver assim, raiz quarta de 16 dividido por raiz quarta de 81. Olha, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar assim, ó. Raiz, né? Quarta. Aí observe, quem é 16? Olha, 16 é igual a 2 elevado a quarta. Então fica assim. É 2 elevado a quarta. Aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, tá? E aqui é igual a quem? Olha, isso aqui é igual a 3 elevado a quarta, né? Aqui é quem? Na realidade, isso aqui é igual a quem? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Se for 81 é igual a 3 a quarta. Por quê? Porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? É isso daí. Ok, então do mesmo jeito, o que eu posso fazer? Isso aqui eu posso estar escrevendo assim, ó. Raiz quarta de quem? Né? Ó, de 2 terços a quarta. Por que eu posso estar colocando isso aqui em evidência? Porque os expoentes são iguais. 4, 4. Os expoentes são iguais, eu escolhi só a fração. Para que isso aqui? Para me eliminar a minha raiz. O que sobrou foi 2 terços. O que sobrou foi 2 terços. Tá? Então é mais um exemplo em relação à terceira propriedade. Tá bom? Terceira propriedade. Vamos agora para a quarta propriedade. Quarta propriedade. Estou apagando aqui, né? Tudo bem? Pessoal, a quarta propriedade está se referindo exatamente, essa quarta propriedade, ela se refere a você encontrar fatores de divisores comuns entre o índice da raiz, o índice do radical e o expoente do radicando. Tá? Por exemplo, se ele fizer assim, eu tenho um certo raiz n de A elevado a m. Tá? Isso aqui eu posso escrever como sendo quem? Raiz. Posso escrever como sendo raiz n dividido por p, que é igual a que é de A elevado, dividido por p. Então eu posso escrever assim. Então raiz n de A elevado a m também é igual a raiz n dividido por p de um radicando n dividido por p. O que é isso? O que é esse p aqui? Esse p aqui, ó, esse p, na realidade, é um fator comum, tá? É um divisor comum, chamado de divisor comum. É um divisor comum entre eles, tá? Divisor comum entre eles. Vamos à aplicação, que aí vocês entendem melhor, tá? Então, digamos que você tem assim, ó, eu tenho uma raiz, 18ª raiz, de 9 elevado a 9, por exemplo. Tá? Observe, esse daqui ele entra no conceito de n, ó, né? Entra no conceito de n, e esse aqui entra no conceito de m. Então, n é 18 e m é 9. Aí, se você for pegar os divisores de 18 de 9, quem são os divisores de 18? Os divisores de 18 são quem? É 1, é 2, é 3, é 6, é 9 e o próprio 18. Isso aqui é os divisores de 18. Quem são os divisores de 9? Os divisores de 9 são 1, 3 e o próprio 9.
Então, se vocês observarem aqui, nos divisores comuns de 18 e 9, tirando aqui o 1, eu tenho o 3 e o 9. Tenho 3 e tenho 9. Eu vou pegar logo o maior. Para quem fica trabalhando várias vezes, eu posso pegar o maior. Vou pegar o maior. Então, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Quanto é que vai dar? Quanto é que dá 18 dividido por 9 e 19 dividido por 9? Quando eu faço isso daqui, pessoal, eu faço isso aqui, o que eu tenho acarretando aqui? Ó, eu tenho 18 dividido por 9 dá 2, tá? Repete o 9, e eu tenho 9 dividido por 9 dá 1, tá? E por sua vez, isso aqui vai dar igual a quem? Raiz de 2 é o próprio, a raiz do radical, igual a 9. Tá? Eu posso tirar a raiz de 9 direto, ou você pode colocar de acordo com a segunda, com a primeira propriedade. Isso aqui também é igual a quem? Isso aqui é igual a 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado. Que você pode estar cancelando isso daqui com isso aqui. Ó. Quando você cancela, o que foi que sobrou? Sobrou a raiz de 3. Então, pessoal, observe aqui que você tem, então, a quarta propriedade. Ele mostra que você pode estar simplificando, né? Simplificando por um divisor comum, tanto o índice do radical, quanto o expoente, tá? Quanto o expoente da minha raiz aí, tá? Isso aí é uma das situações que você pode fazer. Um outro exemplo aqui. Vou apagar isso aqui, tá? Um outro exemplo aí. Vamos lá. Eu tenho um aqui. Vou apagar isso aqui. Digamos que você tem o seguinte. Você tem aqui raiz quinta. Vou colocar aqui a raiz quinta de raiz quinta de, vamos ver, 32. Raiz quinta de 32. Então, nessa raiz quinta de 32, o que você vai ter? Eu não tenho um expoente aqui, mas eu vou forçar o aparecimento desse expoente. Então, eu vou repetir esses 5 aqui. E aqui é igual a quem? Ora, aqui é igual a 2 elevado à quinta. Né? Aí você pega aqui, que é o fator comum entre os dois? É 5. Que vai dar quanto? Ora, 5 por 5 dá 1. Então dá 2 elevado a 1. E 5 por 5 morreu, subiu a raiz. Né? Então isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 2. Isso aqui é mais simples, tá? Mas é só para a gente lembrar um pouco sobre a quarta propriedade, tá? Agora eu vou para a quinta e última propriedade. Quinta e última propriedade. Ok? Pessoal, essa quinta e última propriedade, ela é baseada exatamente no seguinte. Eu tenho a raiz de um certo termo índice n e uma certa raiz de m de um radicando a. Eu posso pegar tudo isso aqui e escrever como sendo n. Raiz de n vezes m e repete o radicando. Tá?
Ou seja, o radical de um radical eu posso escrever como sendo o produto dos índices de um radical. E repito meu radicando. Tá? Exemplo disso aqui. Como eu posso estar trabalhando esse exemplo aqui? Se eu tenho, por exemplo, a raiz de raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada, vamos pegar aqui, de 256. Ó. Então eu tenho o seguinte, ó, raiz quadrada de raiz quadrada de raiz quadrada de 256. Pelo que eu acabei de explicar, o que é que vai acontecer aqui? Você pode simplesmente colocar todo mundo dentro de um único, radical. Ó. Aí aqui como é que fica? Aqui dentro tem 2, tá? Aqui dentro tem 2, aqui dentro tem 2, aqui dentro tem 2. Tá? Vou colocar até de vez para não destacar muito, tá? Então aqui dentro você tem, aqui dentro eu tenho 2, aqui também eu tenho 2, aqui também eu tenho 2. Só que ele vai aparecer aqui dentro, ó. Vai aparecer aqui dentro. Então isso aqui é igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. De quem? De 256. De 256. Tá? Só que nesse caso, observe. Quem é 2 vezes 2 vezes 2? Isso aqui na realidade é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Quem é 256? Ora, 256 é igual a 2 elevado ao oitavo. Né? O que é 2? 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É igual a esse daqui. Então fica 2 elevado ao oitavo. 2 elevado ao oitavo. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Mais uma vez aqui. Cancelou esse cara, o que sobrou foi 8. Então observe que a raiz quadrada da raiz quadrada de 256 é igual a 2. Tá? Então essa daí é a quinta propriedade. Ok? Bom, pessoal, agora eu vou colocar para vocês um exercício, tá? Vou colocar para vocês aqui um exercício de casa. E nesse exercício de casa, vocês vão ter que resolver o mesmo e enviar para mim, para o meu e-mail, que você já sabe como é que faz, tira foto da resolução e manda para o meu e-mail. Essa é uma comprovação que vocês assistiram o vídeo até o final, né? E vocês vão mandar para aquele meu e-mail, juntamente com as outras atividades de roteiro de estudo, que eu vou estar colocando também no Teams, vocês, né, no chat da turma, e também lá no portal EDB, tá? E também só convidando vocês também para o seguinte, todos esses vídeos que eu estou gravando, que é só comunicar com vocês, eu tinha um canal no YouTube há mais de 3 anos, tá? E aí, para guardar esses vídeos, eu resolvi estar colocando esses vídeos aí lá no meu canalzinho lá do YouTube, tá? Lembrando que é um canal que estava parado há mais de 3 anos, não vinha alimentando, tá? Mas eu resolvi agora estar alimentando. Então, se você puder ir lá no meu canal, tá? Aí quiser ver algum vídeo que está lá, você acessa, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Mais na frente eu vou estar melhorando, vou estar colocando algumas animações, uns vídeos mais animados lá, tá? Mas é uma forma de eu estar guardando também esses vídeos, essas relíquias, tá? Para que com o tempo eu possa estar melhorando. Então o nome do canal lá é canal do Tio Wellington, tá? Tio Wellington Santos. Vou estar mandando aí o link desse mesmo vídeo aí também lá na turma de vocês, para que vocês possam estar acessando o canal no YouTube e estar verificando lá. Tudo bem? Então bora aqui, ó. Qual a atividade de casa? Tá? Essa aqui, ó. Quer que você faça lá? Qual é o valor? Qual o valor de x? Ok? Se x é igual a
raiz quadrada de raiz quadrada de 3, tá? Então, essa é a sua atividade de casa. Então, vocês vão resolver essa atividade de casa, tá? E vão estar enviando a resolução para o meu e-mail oficial, tá bom? Obrigado a vocês por assistir até agora, pela paciência. Um abraço e um cheiro no coração de cada um. Valeu, galera. Show!